Bom momento a você que nos acompanha. O meu nome é Felipe Martins e este é o Futebol Sem Sobrenome. Como prometido ontem, eu vou fazer uma pequena prévia sobre a final da Copa Verde, que pode ter um campeão inédito brasiliense ou Remo. As duas equipes, o Remo conseguiu um vice como melhor campanha, o Brasiliense conseguiu como melhor campanha um terceiro lugar. É um torneio bem interessante que ele é pouco noticiado em meios de grande porte, médio porte, e é interessante para a gente entender como funciona a realidade do futebol em alguns lugares que não são os grandes centros, né? Eu falo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, mesmo que existam muitas equipes pequenas nesses estados, são as equipes que concentram a maior parte das equipes que estão nas divisões nacionais, a maior parte das rendas de futebol, em termos de estádio, em termos de cotas televisivas, são as torcidas de massa do Brasil. E a gente falar de clubes que não têm a mesma expressão, mas regionalmente tem a sua força, é importante, porque de certa forma, e pensando de uma maneira até macro, são esses clubes que fazem o que é o futebol mais perto da sociedade. Esse futebol de elite, ele acaba tendo valores que são irreais, acaba tendo mundos que são muitas vezes irreais, e a gente observar por essa perspectiva de como funciona o futebol nas regiões menos abastadas de clubes com torcida no Brasil, ajuda a entender, mesmo que a gente tenha clubes com bastante torcida, caso de Remo, de Paysandu, caso de Goiás também. Então, primeiro de tudo, eu quero falar sobre como funciona a Copa Verde, caso você não conheça. É um torneio que foi criado pela CBF, que teve a primeira edição dele em 2014. Ele funciona realmente hoje como um modelo de Copa, né? Ele já teve a tentativa já de colocar em algum outro formato, até seria interessante, mas atualmente ele funciona da seguinte maneira: são 24 clubes de 12 estados diferentes, o campeão regional, né, o campeão de cada estado, vai para esse torneio, então 12 mais 6 dos melhores times ranqueados no ranking da CBF, mais 6 times dos estados melhores ranqueados na CBF. Ele funciona de sistema eliminatório, então a primeira fase os 8 melhores times não jogam, eles já vão classificados para as oitavas de final, e esses 16 que sobram jogam entre si para se classificar para as oitavas de final. Essa primeira fase são jogos de ida, assim como nas oitavas, e a partir das quartas de final, ida e volta. A final vai acontecer primeiro no Mané Garrincha, no domingo às 15h30, e a volta vai ser no Mangueirão, em Belém, às 16 horas. A CBF acabou colocando esse horário por conta da final do Campeonato Brasileiro da Série A, para que não, entre aspas, batesse o horário. Mas isso é um tema para a gente discutir num outro momento. Até acredito que seria interessante se a final desse torneio fosse em jogo único e todas as outras fases com ida e volta. E o vencedor desse torneio, ele garante não apenas uma vaga na Copa do Brasil, como garante também um prêmio em dinheiro, que está estipulado nessa temporada, valor de R$ 1,5 milhão. Esse torneio é o de 2020, não de 2021. Houveram vários problemas na edição de 2019, que acabou postergando um pouco a edição de 2020, que era para acontecer no começo do ano. Não aconteceu, veio toda a paralisação por conta da pandemia, que não acabou. E o torneio que deveria ser jogado em 2020 começou e está terminando em 2021, certo? Além disso, desse torneio a gente consegue destacar também que os dois times, tanto o Remo quanto o Brasiliense, eles já têm vaga garantida na competição nacional, na Copa do Brasil. E as vagas, no caso, elas vão para as federações. Caso o Remo seja campeão, quem pega a vaga é o Paragominas. E caso o Brasiliense seja campeão, quem vai ter direito à vaga na Copa do Brasil vai ser o Real Brasília. Então,
São duas equipes que estão na primeira divisão estadual, mas elas não têm assim, um histórico de participarem da Copa do Brasil, e um torneio nacional para que elas possam ter visibilidade acaba sendo muitas vezes importante. Se conseguir uma campanha que seja um pouco melhor, consegue ter uma entrada de renda melhor, então acaba sendo interessante também por esse aspecto. Tanto que as premiações da Copa do Brasil são extremamente visadas, são premiações que são iguais ou até mesmo superiores às que são pagas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vou falar um pouquinho sobre o ano, de como foi o do Remo, como foi o do Brasiliense. Remo, que vice-campeão da Série C, ganhou na semifinal agora, teve contra o Manaus, né, depois de um empate no jogo de ida, fez um jogo de 6-2 na volta, usando muitos jogadores da base. O Remo, que curiosamente, depois que garantiu a vaga da volta à Série B, acabou tendo bastante aglomeração nas festas de comemoração nas docas em Belém. Acabou tendo muitos casos de Covid, teve 15 casos de Covid mais o treinador. E além disso, depois desses casos de Covid, 11 jogadores do plantel, incluindo destaques como Salatiel, destaques como Ricardo Luz, o Charles, eles acabaram não renovando e saíram do clube, mas muitos jovens como o volante Pingo, o Lailson, o Thiago Miranda, eles acabaram suprindo um pouco essa ausência, principalmente agora na Copa Verde, especialmente nesse jogo da semifinal. Eles acabaram entrando como titulares, foram muito bem. Esses dois últimos, Lailson e Thiago Miranda, fizeram gols nessa goleada de 6-2. Então, pode ser que agora que o Remo subiu para a segunda divisão e possa fazer um investimento, contratos um pouco melhores, use esse dinheiro para poder criar uma estrutura para ficar na Série B. E use esses garotos, dê uma rodagem melhor para eles, porque eles podem ser o futuro já sendo o presente. Então, eles jogando, tendo uma sequência, sabendo o que fazer, como fazer, talvez eles já consigam suprir ausências como a que pode acontecer do Felipe Gedós, que foi um destaque do Remo e chegou nessa temporada. Ele pode não ter o contrato dele renovado, lembrando que ele está emprestado, né? E, enfim, é um jogador que acabou encontrando seu auge técnico jogando aqui no Brasil pelo Remo e não pode não continuar, né? Falar um pouquinho também do ano do Brasiliense. Brasiliense que acabou sendo eliminado nas oitavas de final da Série D pelo Mirassol, foi vice-campeão do Campeonato Candango, tem alguns destaques como o Luquinhas na Copa Verde, que fez 4 gols, o Edmar Sucuri também, vem de um jogo que foi, como disse o próprio goleiro, de acomodação, porque a primeira partida da semifinal contra o Vila Nova, o Brasiliense ganha por 2-0 e depois na volta acaba tomando 3-1 e a partida vai para os pênaltis. Acaba se garantindo na final por conta dos pênaltis. Tem alguns destaques além desses que a gente pode falar. Passaram alguns nomes na temporada, como o Zelov, que foi um atacante que rodou pela Série A por Santos, jogou no Curitiba também. O Douglas, que jogou no Grêmio, jogou no Corinthians, jogou no Vasco. O Brasiliense tem um pouco esse histórico de trazer bastante jogadores que jogaram na primeira divisão em clubes médios, grandes, até que tiveram boas campanhas, para que pudessem ter a passagem pelo clube do Distrito Federal também. Enxergo desse jogo o Remo, na teoria, igual ao Brasiliense, por conta das perdas que teve, por conta da qualidade de jogo que o Paulo Bonamigo consegue imprimir ao time. Se ele conseguir implementar a filosofia dele da maneira correta, talvez saia com um bom resultado. O Brasiliense vai precisar ter uma postura um pouco mais focada, ser diferente do que foi no jogo contra o Vila Nova, e talvez precise ter uma intensidade maior no primeiro tempo para já garantir que o segundo tempo vai ser um pouco mais tranquilo. Lembrando que caso os dois times
empatem os dois jogos, dependendo do número de gols, a gente tem decisão por pênaltis. Então é isso, pessoal. Acredito que esse resumo já dá para ter uma boa ideia. A partida vai passar na TV Brasil, então caso você queira assistir, não se sinta tão interessado por assistir os jogos da Série A, você pode assistir essa partida em específico e a partida da volta. Acredito que serão dois bons jogos. Vai vencer a equipe que tiver mais focada e tiver melhor poder de decisão. Acredito que o Brasiliense tenha o melhor poder de decisão, mas não necessariamente tenha o mesmo foco, que acredito que seja o ponto forte do Remo. E, no mais, cuide-se, beba água, use máscara, assista bastante futebol e tchau!